Podcast, o podcast da cervejaria WCAT. Estamos aqui começando mais um podcast, o podcast da WCAT, aqui com meu amigo Jimmy Ogro, meu amigo Marcelão do Leblon e meu amigo Luiz Winter. Gente, o tema de hoje são perrengues de viagem, né? Aqueles perrengues que todo mundo passa, tem gente que passa mais perrengues, gente que passa menos perrengues, mas um bom perrengue de viagem todo mundo tem para contar. Gente, o que vocês vão falar hoje de perrengue de viagem? Luiz? Cara, eu tive um perrengue bem constrangedor, hoje é muito engraçado de falar. Foi em Paris, mas aguarda que eu vou falar depois. Pelo menos é um bom lugar. Cara, e Marcelão, e você? Vá. Pois então, é isso aí, né? Perrengue é difícil até escolher, mas eu acho que até pela diferença das coisas que eu passei, cara, eu tenho um perrengue em Baku, capital do Azerbaijão, que é assim, é perrengue mesmo. Caraca, meu irmão, não sei qual perrengue é mais chique, hein? Se é Paris ou Azerbaijão. Eu vou contar um perrengue que eu tive aqui no Centro-Oeste, ali na região de Mato Grosso, uma primeira viagem da primeira temporada. Gente, o meu perrengue foi um perrengue que hoje eu dou risada sempre que eu conto, mas foi um perrengue horrível que aconteceu comigo em Bamberg, na Alemanha. Bom, acho que eu já vou começar com o meu perrengue, cara. Vou comentar para vocês. Foi a primeira vez que eu fui para a Alemanha. Ela já começou com um erro, que é o seguinte: eu vi o dia errado que era para eu ir para a Alemanha. Acabei chegando na Alemanha um dia antes do que eu deveria chegar, né? Mas isso não é perrengue, isso é coisa boa. Sim. Porque eu fiquei com um dia a mais. E aí, nesse dia a mais, eu estava indo para o Campeonato Mundial de Sommelier de Cerveja, isso em 2013. Mas aí, nesse dia livre, eu aproveitei para ir de Munique, né, onde seria o campeonato, a DrinkTech, que é a maior feira de bebida alcoólica do mundo, né? Eu aproveitei, vou conhecer a Weyermann, em Bamberg, né? E Bamberg é uma cidade que fica na Bavária, fica a 2 horas ao norte de Munique, e é fácil lá você se locomover de trem. Eu comprei a passagem com antecedência e no dia que eu cheguei à noite, no dia seguinte, 7 horas da manhã, eu já estava na estação de trem, né? Aquela coisa de brasileiro com medo de se atrasar na Alemanha, né? Cheguei super cedo, né? Imprimi o papel da passagem, chequei qual era a estação, chequei qual era o trem e entrei, né? Aí eram 2 horas, né? Ele parou numa estação 1 hora antes, depois continuou. Quando deu o horário, eu saí na estação. Quando abriu a porta da estação, tinha um nome lá que não era Bamberg. Aí eu olhei, sei lá, Wundertal, sei lá. E era uma cidadezinha muito pequena. Eu falei, gente, isso aqui não é... Apesar de Bamberg ser uma cidade pequena, mas era um vilarejo. Eu falei assim, meu Deus, isso aqui não é Bamberg. Aí eu voltei pro trem falando assim, gente, isso aqui não é Bamberg. E aí alguém que estava falando inglês comigo falou assim, não, aqui é cidade tal, né? Aí o cara foi ver, não, assim, esse trem não passa em Bamberg, né? E aí depois, eu mostrei o papel e a pessoa viu que naquela parada de 1 hora antes eu tinha que fazer uma baldeação e eu não sabia. Eu estava na baldeação, eu tinha que pegar um outro trem para cá, peguei um trem para cá. Cara, eu fiquei desesperado. E aí, quando eu voltei pro trem, cara, para entender o que tinha acontecido, a porta se fechou, né? E lá na Alemanha, as portas não são automáticas, você tem que abrir para lá. E aí eu apertei, ela tinha se fechado e o trem começou a andar em movimento. Eu fiquei desesperado, porque eu imaginei, já estou atrasado, eu vou ter que voltar 1 hora, já vou atrasar 1 hora.
comecei a apertar todos os botões e o trem começando a andar na estação, até que, sem querer, eu aperto um botão vermelho, que eu não vi que tinha uma película de vidro na frente. Nunca aperte o botão vermelho. Era o botão vermelho, de incêndio. Era um botão de incêndio. Cara, quando eu apertei, eu não vi. O vidro era tão fininho. Eu tô acostumado com aquelas coisas brasileiras, vidrão e tal. Capa de acrílico, de uma polegada. Não, você tem uma machadinha, né, que você quebra. Cara, eu apertei. No que eu apertei, ele fez crack, acendeu e começou a apitar uma sirene dentro do trem. E aí o trem fez assim... E parou. Gostei da sonoplastia, hein? A sonoplastia foi perfeita. E saíram 2 algemas já no Padilha. Bicho, já caiu do teto a algema. Nisso eu olhei assim pra trás. No que eu olhei pra trás, o cara que tava me ajudando, ele arregalou o olho, deu um passo para trás. Não tenho nada, não conheço. Deu um passo para trás. Olhei para uma das poltronas, tinha um cara vestido de... era passageiro, mas ele era policial, estava vestido de policial, se levantou, olhou para mim. Cara, olhei pro corredor, aí veio o guardinha, né, o controlador do trem, né, cara, correndo na minha direção. Eu até hoje eu lembro dessa cena, segurando o cinto assim, para a calça não cair, né? Aquele molho de chaves aqui batendo na coxa do cara, e ele correndo na minha direção, porque ele achou que estava tendo um incêndio, né? Claro. Cara, nessa hora você já tem um pouquinho mais de maturidade, você fala assim, gente... Você envelheceu 3 anos naquele momento. Sou turista, sou do Brasil, sem movimentos bruscos, mostrei meu passaporte, eles entenderam, mas eles ficaram, cara, se eles pudessem me linchar, eles me linchavam. Claro. Cara, só sei que os caras o cara botou lá uma chave de segurança, me empurrou quer dizer, não me empurrou para fora, porque não pode, né? Mas assim... Conduziu com delicadeza alemã. Os caras queriam me linchar. Se eles pudessem, eles me linchavam, tá? Aí, cara, beleza. Saí do trem, né? Aí falei, caramba, o que eu vou fazer aqui? Não falo alemão. Aí vi uma Fraulein lá, toda aquela Fraulein, né? Parecia um freezer, assim, tal. Aquela imagem que a gente faz, né? E não falava inglês e tal, falando Bamberg. Aí ela apontou para mim 3 plataformas. Quando eu olhei para o trem, eu fiquei com medo do trem sair naquele momento e eu perder aquele trem também para Bamberg, né? Mas meia hora. Aí eu olhei para as estações, por uma fração de segundos, eu pensei em pular e passar pelos trilhos. Até eu entender que tinha uma estação subterrânea, uma passagem subterrânea, até aquela passagem, com desespero. Beleza. Aí entrei no trem. Aí chegando 12h15, mais ou menos, entrou uma voz, né? Falou aqui em alemão que eu não entendi nada. No final, Padilha. Senti que todo mundo ali se agitou, mas você sabe como é que é a agitação de alemão, né? No máximo, uma sobrancelha levantou, né? E eu falei, gente, aconteceu alguma coisa, eu não sei o que é, mas beleza. Aí deu os 12h17, nada, 12h20, nada, 12h25, nada. E, cara, ele assim, no meio da floresta, assim, no meio de floresta mesmo. Eu falei, caramba. Aí fui falar com um casal que falava inglês e falou assim, não, houve um acidente de carro agora, na entrada de Bamberg, um carro quebrou em cima do trilho de trem. Então a gente está sendo desviado para outra cidade e vão mandar um ônibus pegar a gente lá. Tá? Vocês acham que terminou aí? Não. Quando a gente saiu nessa estaçãozinha, cara, já tinha desembarcado uns 3 trens antes do nosso, cheio de gente, criança, idoso. Aí nessa hora a gente vê que o europeu, aliás, o ser humano só é educado quando lhe convém, né?
porque, assim, eu estava na Europa, eu estava na Alemanha, os caras são muito cordiais, mas é aquela coisa, né? Tipo, né, a farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Então, cara, bicho, eu, sinceramente, eu vi praticamente, né, os caras quase se cotovelando, né, idoso se cotovelando com jovem e tal, cara, mas beleza, entraram no ônibus, eu consegui entrar no ônibus, fiquei em pé no ônibus, cara, e essa história é muito, muito engraçada. Hoje eu conto essa história de quem é alemão e conhece a Alemanha. O meu amigo Herbert Schumacher, da cervejaria Badeça, ele fala assim, Padilha, a malha ferroviária da Alemanha deve estar atrasada até hoje por sua causa, cara. O alemão não consegue entender o que você fez, cara. Tem uma foto tem uma foto do Padilha lá, que o trem na Alemanha é o BB, né, que é o DIBAN, né? Então tem uma foto do Padilha lá de procurado até hoje. Ele nunca mais voltou na Alemanha, caso vocês não saibam. É sensacional. Então é isso pro episódio de hoje, gente. Obrigado por você estar assistindo. Cada um vai fazer um episódio diferente. Conta o seu, então, Luiz. Aproveita e conta aí. Cara, o meu tem a ver com trem também, cara. Foi na estação de trem de Paris, né? Numa das estações, eu não me recordo qual. Tava passeando por lá e tal. Aí, meu amigo, cara, veio, ainda esperando o trem, um velhinho começa a olhar pra mim, assim, um velhinho parisiense clássico, aquele senhor com sobretudo, meio assim, recluso e tal, mas ele começa a olhar pra mim e começa a olhar pra mim o tempo todo. E eu assim, cara, o que houve com esse velhinho, cara? Que porra é essa? E eu olhava assim, Adriano, esse cara tá olhando demais pra mim. Aí ele começou a falar com as outras pessoas em volta. Falava, cochichava e olhava pra mim e apontava. Aí eu falei, porra, Adriano, tem alguma coisa errada aqui, Adriano. Aí desencana, cara. Ele vai ser maluco e tal, não sei o quê. Ah, beleza e tal. Ah, vou desencanar. Aí saí de perto do coroa e tal. Aí a gente entrou no mesmo vagão, só que eu entrei no começo, ele entrou no final. Quando ele me viu, maluco, ele veio vindo e cochichando com as pessoas. E cochichando, e as pessoas olhando meio esquisito pra mim. E eu assim, cara, o que houve? Aí ele foi se aproximando, ele chegou a ficar muito próximo de mim, meio que me desafiando, sabe? E falando com as pessoas. Aí, quando ele falava com as pessoas, umas ficavam olhando meio esquisita e tal, outras olharam assim, tipo assim, o velhinho tá maluco, meio assim, né? E não sei o quê. E isso foi indo, cara, passando, e ele contaminando lá, falando e olhando pra mim, e eu assim, meu Deus, Adriano, esse cara tá, porra, achando que eu sou um terrorista. Alguém procurado, ele viu alguém procurado com a minha aparência, tô ferrado, né? Aí beleza, porra, parou numa estação, assim, ia entrando, saindo e tal, a nossa estação não chegava, e o cara, toda vez que chegava a gente, ele já comunicava que eu tava no trem, não sabia o que era, efetivamente. Aí beleza, cara, eu assim, cara... Chegou essa barriguinha, tava aberta. Aí beleza, nossa estação chegou, a gente saiu do trem, né? Quando a gente saiu do trem, cara, o cara foi pra porta e começou a gritar, pickpocket, pickpocket. Aí começou a berrar que eu era um pickpocket, que era um batedor de carteira. Por quê? Porra, sei lá, maluco. Aí, cara, o cara começa a gritar, e aí, porra, eu louco, assim, já puto com o cara, já tava puto com o cara tava me deixando constrangido. Pegou a carteira dele. Não, cara, aí eu comecei a berrar. Deu na cara dele. Aí eu comecei a berrar em inglês, falei, crazy man, the police, the old man is a crazy man, não sei o quê. E ele berrando comigo, eu berrando com ele, e ele me chamando, pedindo pra chamar a polícia, porque eu era um pickpocket. E eu, meu Deus do céu, cara, que velho maluco. Não, porque aí, lá rola aquela história, às vezes tem umas fotos assim dos pickpockets, né? De repente você parecia com alguém, cara. Porra, cara. Aí, cara, foi constrangedor, eu fiquei puto, eu queria... Aí eu falei assim, cara, vou chamar uma polícia. Adriana tava mais tranquilo que não era com ela, né? Aí eu falei, vou chamar um policial aqui pra prender esse maluco, cara. Daqui a pouco alguém vem a polícia aqui, me fala e tal.
Aí, cara, porra, aí eu fui me acalmando e tal, não sei o que lá, e cara, a gente já tava lá no café, eu fui, peguei a carteira dele, vi que tinha $300 pra mim. Cara, que maluco, malandro. Cara, e foi constrangedor, cara. Foi constrangedor. Ao nosso amigo de recuperação. Boa. Cara, aí... É bem porque eu não posso. Boa, Padilha. Porra aí, só eu que não tenho aqui. Cara, mas foi bem constrangedor, todo mundo me olhando. A maioria não dava muita bola pra ele, mas alguns se afastavam de mim, sabe? E ficavam se afastando e tal. Você não tem trabalho. Cara, cara, até hoje eu fico... Cara, no começo eu tava bem chateado, eu tentei arrumar um policial lá e tal, mas aí, ainda bem que não veio o policial vir falar comigo, né? Porque, porra, entendeu? Aí, beleza e tal, aí eu fiquei bem chateado, aí depois a gente desencanou, aí no mesmo dia a gente começou a rir pra cacete do velhinho e tal, não sei lá. Mas, porra, foi punk, cara, foi punk. Mas essa é a minha história, um pouco mais curta do que o do nosso Padilha, mas foi bem constrangedor. Mas é absurdo, não, né, é absurdo, e assim, as pessoas, cara, o cara me viu, ele tava longe, parece cena de filme, ele vinha em minha direção e ia falando com as pessoas. E as pessoas, uns ficavam assim, outros ficavam assados, outros não davam bola, outros ficavam reclusos. Cara, foi contaminando. Cara de batedor de carteira do Luiz, né, cara? Agora que eu tô entendendo, porque várias vezes que eu fui fazer cerveja com o Luiz, quando eu chegava em casa, eu não achava minha carteira. Eu achando que ele tava ficando senil, né, mano? Eu fiquei puto com o velhinho, que ele só tinha 350 euros, porra. Depois desse constrangimento todo, porra, brincadeira, meu amigo. Bom, mas foi punk, cara, foi punk. E aí, agora, Jimmy, conta aí o seu perrengue aí no Terras Brasílias. Eu pensei em no Brasil, sabe? Mas no Brasil não tive muito perrengue, não. Coisas meio... eu acho que acontece, assim, eu tive muito pouco problema, assim, estava conversando até antes de começar a gravar. Quando você é organizado e quando você é gentil com as pessoas, geralmente as coisas acontecem, problemas, claro, mas a solução é tão prática, tão rápida e tão efetiva que você nem bota na conta do perrengue. Vira um problema que aconteceu, foi resolvido, e aí a coisa meio que se anula, né? E tentaram muito fazer isso, que aí, assim, é um conselho que eu já dou antes de contar o perrengue para vocês. Cara, sejam gentis com as pessoas, elas vão responder com gentileza. O profissional, o funcionário, não é a empresa aérea. A sua raiva é com a empresa, não é com a pessoa. Não adianta gritar com ela, não adianta bater nela, não adianta bater no balcão dela, quebrar o equipamento dela, não vai resolver seu problema. E ela vai transformar aquilo numa coisa pessoal, e aí você se fudeu. E eu vou dar razão para ela, porque quando você grita, você joga a sua razão, amassa ela e joga ela no lixo. E aí você tem uma boa vontade de te ajudar, né? E você vai... Não, ela vai te ajudar porque é a profissão dela, ela é obrigada a fazer, mas ela vai te jogar no final da fila. Sim, isso que eu tô dizendo, vai ter aquela boa vontade de, né? Nenhuma. Já passei por milhões de situações em aeroporto por causa da quantidade de vezes que eu vou para o aeroporto viajar. Vocês sabem que dependendo da semana de gravação, aula, evento, eu chego aí para o aeroporto 6 vezes numa semana só. Então a probabilidade aumenta muito, né, cara? Não tem jeito. É a estatística, né? É a amostragem. Mas aí, por acaso, eu entrei na Globo, fui gravar, eu entrei para fazer um quadro e imediatamente, no mesmo ano, me deram um segundo quadro para gravar, que é o Na Estrada. Eu gravava com a Nádia e hoje gravo com a Carol Nakamura, que a gente tem, é um especial de mais tempo de gravação, então é legal, inclusive. Então, são rolês muito legal, muito legal. É muito maneiro, né, cara? E esses rolês, por si só, são meio perrengues, porque são deslocamentos de 4 horas de van, além de chegar, às vezes a gente leva 11 horas para chegar num lugar que é o limite de tempo de trabalho de uma equipe, porque pra gente viagem conta como horas de trabalho. E aí, beleza, então ganhei o quadro, vou gravar numa cidadezinha chamada Nobres, no interior do Mato Grosso, lugarzinho, cara, foi um lugar que eu indiquei, até como destino de viagem, inclusive. Diz que é bonito de 20 anos atrás. Mas aí tava chovendo. O voo, na época, eram 2 pernas de voo. Eu faria Rio, Santos Dumont, Viracopos, Cuiabá, e 2 horas e meia de carro saindo de Cuiabá. Eu chegaria no meio da tarde. No comecinho da tarde, na verdade, entre 10 e
e meio-dia, na verdade, no entorno do meio-dia, vamos dizer assim. Chovia no Rio de Janeiro a cântaros. Mesmo chegando 2 horas e meia, como eu sempre chego, especialmente em viagens de trabalho para a Globo, porque eu ia encontrar a equipe de São Paulo em Viracopos, eles saíram de van da Globo para Viracopos para pegar o avião junto comigo. Eu cheguei atrasado, o avião daqui levou 2 horas para decolar. Então eu perdi a conexão em Viracopos. Ao perder a conexão em Viracopos, por causa dessa chuva, começou o meu problema. A malha aérea não tinha solução que me levasse a Cuiabá no mesmo dia. E aí começa o problema. Viracopos não era o aeroporto que vocês conhecem hoje. Viracopos parecia uma estação rodoviária de cidade do interior naquela época. Estava chovendo lá também. Uma das coisas que eu mais lembro desse aeroporto naquele dia eram 8 baldes no saguão principal do aeroporto, coletando goteiras do teto do aeroporto, porque já estavam construindo Viracopos novo. A Azul já tinha investido, já estava construindo o aeroporto novo, e Viracopos ficou meio que, cara, deixa vamos usando aí, mas ninguém mexe mais no aeroporto. Então a manutenção deve ter sido diminuída ao mínimo necessário, elétrica e tal. Enfim, passei por esse aeroporto. Ou seja, as lojas já tinham migrado também para fazer a joia. Então só tinha uma lanchonete aberta e absolutamente mais nada. Dito isso, vou para o guichê, e aí, cara, o problema não é meu, é da companhia aérea. Óbvio que a chuva isenta todo mundo do problema, então beleza, não é culpa minha nem deles, então todo mundo tem que se entender. Consegui falar com o supervisor, chamei numa boa, sem problema nenhum. Eu falei, cara, eu começo a gravar amanhã, 6 horas da manhã. Eu tenho esse tempo para chegar em Lobres. Me joga perto e o carro da equipe lá vai me buscar a hora que for. Isso não é problema. Assim, o meu deslocamento de uma cidade próxima para Nobres já está resolvido. Eu só preciso que você me leve lá. Cara, eu fui colocado em 4 filas de espera de voo. E aí, assim, na verdade, eu chegando em Nobres, aconteceu com todos os passageiros do avião, não foi só eu, né? Todo mundo que ia para o Centro-Oeste se fudeu nesse voo. E aí veio a menina da Azul. Meu primeiro contato foi, antes de falar com o supervisor, foi esse daqui. Senhor, não temos voo para Cuiabá hoje, temos esse daqui. Aí eu vou para Goiânia. Aí eu peguei assim, você conhece o mapa do Brasil? Se Cuiabá é desse lado, você quer me mandar para o outro lado do Brasil, por quê? Se eu vou para cá, não adianta eu ir para cá. É o voo que temos para hoje, senhor. Eu falei, então, ótimo. Imagino que você já isso. A paciência já tem um limite, mas assim, a gente segura a educação. Olha, você não vai conseguir me ajudar, eu preciso falar com alguém que consiga me dar recursos. Só o supervisor. Então, se você não se incomodar, gostaria muito que você chamasse ele. E é engraçado como as pessoas sempre olham surpresas para você, especialmente quando uma pessoa do meu tamanho chega com um problema no voo e é educado. É engraçado, né? Eu acho horrível isso, mas enfim, é sempre uma surpresa a meu favor. Beleza, consegui falar. O supervisor fez tudo o que ele pôde no dia, me colocou nas 4 filas, me deu todas as informações, eu não fiquei sem saber nada do que estava acontecendo. Eu sempre me deu o celular pessoal dele, a gente ficou se falando, ele me ligava, olha, o voo não teve, tá lotado, e eu fiquei, óbvio que consegui voo no último voo. Em vez de chegar, resumindo, eu fiquei 10 horas e meia em Viracopos, com 8 baldes pegando goteira, no aeroporto que não tinha absolutamente nada para fazer. Nada. Não, e eu só podia comer. O cara me deu voucher de comida para 10 pessoas, o cara tentando me confortar, eu falei, cara, desculpa. Eu falei, cara, quando eu consegui embarcar, eu chamei ele para agradecer, claro, por tudo que ele tinha tentado fazer. E eu falei, cara, se a gente soubesse, se só existisse esse último voo, e eu soubesse que eu ia ficar 10 horas em Campinas, eu tinha ido para Campinas, cara. Eu tô cheio de amigos na cidade, aí bate essa frustração. Resultado, eu cheguei em Nobres às 2h30 da manhã, o meu produtor estava me esperando lá, e aí você vê como é que as pessoas, como é bom você ser conhecido, quer dizer, como é bom você ter uma relação pessoal com as pessoas que trabalham contigo. Cheguei em Nobres, aí você imagina, eu falei que a paciência tem um limite, você imagina como é que eu não cheguei, cansado, estressado, puto, né? Mas a gente trabalha isso. Felipe estava me esperando, Felipe Giuntini, que era o produtor do quadro nessa época.
me esperou acordado, ficamos comunicando, ele mandou o carro me buscar, cheguei, na verdade não, cheguei 4 horas da manhã. Eu cheguei às 2h30 em Cuiabá. Caraca. E aí, delícia, né? E aí eu cheguei, o Felipe, como é que você tá? Não sei o quê. Eles mudaram toda a programação de gravação da manhã, do primeiro dia, para fazer só, porque a gente grava eu, Nádia, e aí faz as entrevistas, tem a comida, tem os passeios que tem a gente, mas grava-se muita coisa de imagem só da cidade, uma questão de localização, né? Placas entrando em Cuiabá, placas de estradas, igrejas mais famosas e tal, rios. Eles mudaram toda a programação, conversaram entre eles, mudaram para gravar só isso naquela primeira manhã, para eu poder dormir e começar a gravar às 2 horas da tarde naquele dia por causa do perrengue. E, profissionalmente não precisaria fazer isso, né? Mas como é bom. E aí, outra coisa, Felipe me contou isso e ele falou, tem mais uma surpresa para você, se você quiser, não estiver muito cansado para dormir, eu tô com essa chave aqui. Eu falei, essa chave aqui, ele falou, daquela geladeira ali, uma geladeira forrada de Heineken, da primeira até a última prateleira no fundo. Eu falei, cara, eu não bebo sozinho, se você sentar, ele falou, não, já estava pronto para isso, eu dormi um pouquinho, eu consigo sentar aqui, beber 2 cervejas contigo, te faço companhia para você desestressar, e a gente vai dormir, você vai dormir pra gente trabalhar amanhã. Eu falei, cara, foda. Delícia, cara, delícia. Pô, esse negócio do pickpocket aí foi complicado. E só pra dar um papalinho no pickpocket, aí tem o Porta dos Fundos, pickpocket. Aí eu vi o Porta dos Fundos e é bem interessante, eu vou botar no link que é bem engraçado. Mas, porra aí, Marcelão. Cara, pois então, perrengue, sei lá, eu acho que a Lúcia diz que eu sou muito pé frio com o negócio de voo, né? Eu tenho muito perrengue mesmo, cara. Eu escolhi um, né? Mas o Padilha contando esse perrengue dele de problema de baldeação de trem, eu uma vez eu tive problema de perder baldeação de navio nas ilhas lá na Itália, né? Perrengue do caralho também. O Jimmy falando dessas histórias aí por causa de chuva, não sei o quê. Ano passado, em dezembro, eu passei um perrengue cascudésimo de vida mesmo, no voo daqui para São Paulo. Eu lembro você falando. Ali do Lapis Low, né? Você lembra, pô? Foi bravo mesmo. Mas eu resolvi escolher esse lado do Azerbaijão, de Baku, né? Até pelo exotismo do local, né, cara? Porque é um lugar muito diferente, né? Não sei como é que está hoje em dia, acho que isso foi em 2016, se eu não me engano, e na época, pelo menos, você não chegava a falar, tô a fim de visitar o Azerbaijão, estou a fim de conhecer a capital, Baku, né? Não, você só ia para lá a convite, né? Você tinha que ter um convite para alguma coisa. E na minha situação, a Lúcia, a minha esposa, né? Foi convidada a trabalho para participar de um congresso lá. Ela foi, inclusive, em missão oficial. O perrengue começou aí. E eu tirei férias e fui como acompanhante dela, né? Essa região, para quem não sabe, né? Ela fica ali perto abaixo da Rússia, assim, perto da Armênia, do Irã, da Turquia, o Mar Cáspio, assim, no leste, assim, à direita, né? É um lugar muito rico por causa do petróleo, né? E eu falei, pô, diferente, uma oportunidade, eu vou conhecer, né? Sem conflito nenhum, um lugar sem conflito tudo bem tranquilo, pessoal de paz, né? bem de boa. Eu falei, pô, então, vou aproveitar uma oportunidade, vamos conhecer, né? Tirei a semana de férias lá e fui para acompanhar a Lúcia. E aí a situação começou desde o embarque, né? Porque a companhia aérea, não lembro se era Air France, não lembro qual era a companhia, ela estourou uma greve um dia antes. Então, aqueles 300 voos cancelados, né, cara? Nosso voo, a gente acabou viajando pelaquela espanhola, que eu esqueci o nome agora, né? Mas só conseguimos viajar no dia seguinte, um outro tipo de voo, 30 horas para chegar lá, e ela tinha um compromisso do Congresso, ela já chegou praticamente para tomar banho, trocar de roupa e ir para o Congresso, entendeu? Então, assim, já gerou uma situação ali, mas conseguimos ir, fomos, não sei o que, parará. Quando a gente chegou para desembarcar lá, a gente chegou muito tarde. E aí o pessoal da imigração estava meio sonolento e saiu liberando a galera, todo mundo, assim, sem maiores observações. E eu, como disse, eu estava acompanhando ela na missão oficial. Eu já tinha uma carta do governo deles também, né? Dizendo que eu podia entrar na cidade, essa coisa toda, não sei o que, parará. Eu estava com a documentação toda ok. Mas o cara da entrada, por conta desses horários, não sei o que, não pediu nada e botou todo mundo no mesmo saco, né, meu? Então, beleza. Passamos uma semaninha lá em Baku, não sei o que, conheci um lugar realmente muito diferente, muito exótico, muito legal. Ia de voltar, né, de boa, acho que era um sábado.
Fomos embarcar, aí a gente vai para aquele pessoal do oficial, né? Ela embarca naqueles check-ins comuns, né? Então tá indo, ela tinha passaporte, né? O resto do grupo também. Tá indo, todo mundo foi passando, né? Aí era uma mulher, né? E aí ela, quando chegou em mim, a Lúcia falou, ok, chegou em mim e falou, não, você não tá ok, não. Eu falei, como assim? Não tô ok, né, meu irmão? Ela falava inglês, assim, bom, inclusive, né? Bem tranquilo. Mas muito rígida, assim, muito séria ela, né? E aí falava, não, você não tem visto. Eu falei, não, mas tá aqui a documentação, mostrei a documentação toda para ela. Falei, não, mas tinha que ter um carimbo no teu passaporte. Olha só, pois é. O cara não carimbou sua entrada. Pois é. Não carimbou a minha nem é de ninguém, mas o passaporte deles todos era oficial, o meu não, era de turista, né? Então, assim, o que foi aliviando um pouco foi a carta que eu tinha do governo, né, e da empresa de lá, do convite, né? Mas essa moça rígida pra dedéu. E não tinha conversa com ela. Eu tinha impresso as regras em inglês, inclusive, dizendo que acompanhante de rentável social, das mesmas, né? A mesma forma de tratar, não sei o que, parará. Então eu falava, olha, mas ela também não tem o carimbo, então, porra, ninguém que passou aqui tinha, por causa do que eu tentava explicar, e a pessoa irredutível do outro lado, né? Aí eu falei, felizmente também eu gosto de chegar cedo no aeroporto, tá? Eu não se é para perder tempo, perca no aeroporto, melhor do que perder em casa e perder o voo. E aí, cara, tenta argumentar, ela falou, você não pode ir embora. Eu falei, como assim? Eu falei, eu já vi problema para entrar, mas eu nunca vi problema para sair, né, meu? Aí, não sei o que, chamou um cara que a gente chamava ele de general, né? Era um baixinho, totalmente fardado, né? Militar, não sei o que, parará. E esse cara não falava inglês. Então eles discutiam lá, quer dizer, não sei se conversavam ou discutiam, porque é que nem o Chico Buarque, né? Aquela língua é a língua que nem o diabo fala, né, meu irmão? Então você não tem a menor chance de entender o que eles estavam falando entre eles. Né? E aí, e a gente lá, e aí começou a chamar o voo, né? Eu vi o alto-falante chamando o voo, né? E aí a Lúcia falou, e aí? Eu falei, vai embora, eu me viro, eu vou resolver aqui, se não for hoje eu vou amanhã, eu vou chegar na embaixada, eu tenho contato com o cônsul aqui, entendeu? Eu sempre viajo, eu tenho os contatos, eu já aciono logo essas viagens especialmente diferentes, né? Eu falei, eu vou falar com o cara amanhã, no final de semana, vou falar com o cara depois e eu vou voltar. Então, você volta, me explica, ela falou, não, fico contigo, né? E aí, papo vai, papo vem, me mandaram com outro cara na outra ponta lá. Aí o cara tentava dizer um monte de coisa lá no resumo da obra. Ele dizia que eu tinha que ter tido esse vídeo de entrada, não sei o que. Ele dizia, olha, se eu não tenho, a culpa é de vocês. Porque você está vendo que eu tenho a documentação toda aqui. Óbvio, cara. Eu entrei, então o erro foi de vocês, né? Mas eles nunca vão admitir, né? Não, ele falava inglês também. Aí ele falou, então você vai pagar uma taxa aqui, não sei o que, parar. Eu falei, beleza, se você pagar a taxa e vai embora, me dá a porra da taxa que eu vou pagar e vai embora. Não, mas só pode pagar segunda-feira, porque hoje não é dia útil. Eu falei, porra, mano. Aí não. Aí então, segunda-feira, eu vou arrumar um problema no consulado, porque eu vou lá e vou mostrar que eu errei de vocês. E essa figura que a gente chamou de general, né? Ele ficava ali, não sei o quê, e ele estava o tempo todo perto ali, sempre falando, né? Mas ele não falava inglês. E isso a gente já ouviu a última chamada do voo. Eu falei, Lúcia, chispa, vai, eu vou me virar, vou resolver. Ficar aqui mais 2 dias, não, eu vou voltar, não se preocupa com isso, não, cara. Não se preocupa. E aí, né, cara, de repente, esse cara que falou da taxa meio que mandou eu voltar para a moça que atendeu a gente primeiro. E aí o general pegou os passaportes da mão dele, no meio do caminho, ele meio que olhou pra gente, assim, acho que aquela cara de apavorado que a gente tava, ele deu os passaportes pra gente e fez um sinal pra gente ir embora, né? Aí, vaza! Ele deve ter sentido que tinha um problema do caralho ali pra resolver, e que eles fizeram merda também, entendeu? Não era dia útil, imagina. É isso daí. E a segunda-feira eu ia bater na embaixada do consulado nosso lá, né, cara? E, nossa, ia criar uma situação diplomática. Merda. E aí, cara, tipo, chispa daqui, né? Aí sai nós dois correndo. Aí já chamando a gente pelo nome, né, cara? Sim, isso é o pior, né? Porque aí você entra no avião, as pessoas olham. Você que é o Marcelo. Entramos no avião, óbvio, os últimos, né? Você falou, Jimmy, a cara de todo mundo assim pra gente, tipo. E eu naquela situação, tipo o Expresso da Meia-Noite. Tô sentado aqui, mas daqui a pouco vai estar um daqui a pouco alguém vai pegar e vai. Aqui. E detalhe, né? O voo fazia escala de volta em Moscou.
Aí eu falei, caralho, vão me pegar, vão me encarcerar lá em Moscou, não vou sair daquela porra, aquela imagem que a gente tem nos anos 80, né, daquela cortina de ferro, né? Eu falei, eu vou dizer mais duas coisas. Desci no Brasil ainda achando que ia ter problema com a Polícia Federal aqui no Brasil. Ia ter algum alerta amarelo, o cara saiu fugido, não sei. O cara avisou lá. Eu tinha certeza, mas felizmente não, né? Chegamos, não sei o quê. E outra, quando teve a Copa da Rússia, eu tava doido pra ir. E fiquei num cagaço de ir de tal alguma merda comigo lá, velho. Tipo, tá anotado lá, tipo, né? Pô, o cara saiu fugindo, não sei o quê. Igual a mim, cara. Paris, isso aí Paris vai ser complicado. Eu tô resumindo aqui, mas foi mais de hora, foram tipo umas 2 horas, assim, tenso mesmo. Né? Uma parada carregada. Porque demora a questão da comunicação, demora, você está em outra língua fazendo, né? Não, e é um lugar, né, exótico, né, cara? Complicado. Você não tem a menor chance de entender o que eles estão falando entre eles. Não. Né? Aí, não, é um país fechado, que você só pode entrar convite, então a coisa eles são muito fechados por si só. Então, isso aí, sim, assim, acho que foi um terreno, a gente conta, eu lembro daquilo, a gente brinca, mas na hora surreal, a situação foi. A situação, eu nunca tinha visto, eu falei, gente, o problema é sempre entrar. Eu nunca vi um problema para sair, né? E é maneiro, o país é bonito, é bacana. Ainda achei que ia chegar um boleto me cobrando a tal taxa que o cara falou. Não, o país é muito rico, né? Muito rico por causa do petróleo, tem a história da família Rockefeller lá, não sei o quê. Então é super interessante. Inclusive tem um grande prêmio de Fórmula 1 em Baku, João. É super interessante que ele tem uma parte, assim, antiga de 3.000, 4.000 anos, né? E uma parte moderna, assim, riquérrima. Eles competem lá com Dubai, né? Com Dubai, essas coisas. Então, constrói ilha artificial para fazer condomínio, quer ter o prédio mais alto do mundo, não sei o quê. Então, assim, realmente foi uma visita fantástica. E tem uma coisa engraçada nessa visita. Imagina, a gente em Baku, não sei o quê. Esse congresso da Rússia estava pessoas do mundo inteiro. Aí um dia a gente tá num lugar lá, né? Aí tinha um cara da Rússia, um cara do México, um cara uma mesa nossa, de repente, uma pessoa do outro lado da mesa levanta e fala, pô, Marcelo, quanto tempo? Ficou aquele silêncio na nossa mesa, né? Tipo, como é que o cara tá em Baku e aparece alguém que conhece o cara, meu irmão? Mas na época eu trabalhei muito tempo na indústria do petróleo também, né? E aí, na época, esse cara trabalhava junto comigo, onde eu trabalhava, né, aqui no centro do Rio, na área de petróleo, e ele ia emendar um congresso na semana seguinte. Então, assim, eu falei, porra, bicho, a gente não se encontra mais no centro para almoçar e vem encontrar em Baku, né, meu? Então, assim, tem esse dado aí também. Mas eu acho muito legal, cara. Um dos perrengues mais engraçados, assim, hoje em dia, engraçados que eu já passei, mas que penso. Não, mas é punk. Na hora que acontece é bizarro. Na hora que acontece é bizarro. É bem legal, bem legal. Antes da gente encerrar, eu queria dar uma dica de livro aqui, cara. Boa. Olha só. Boa. Esse livro aqui que é O Guia da Cerveja. O tamanho tá bom pra quarentena, né? O tamanho tá bom pra quarentena. Olha o tamanho aqui, olha o tamanho. São 1.058 páginas. São quase 2 quilos, cara. Não deixa cair no pé não, hein, Padilha? Olha, esse livro aqui vale a pena. Eu vou botar aqui, ó. Maneiro, hein? Guia Oxford da cerveja, mó barato. Legal. E tá teu nome, José Padilha, aqui do Zoom, parece você que fez, tá vendo? Você que fez. É um livro de referência, cara. Vale muito a pena, ó. Vale muito a pena. Muito legal. Essa é a dica. Cara, eu vou dar uma dica aqui do nosso grande amigo, responsável pelas artes da WCATS, né? Que é o Bruno Drummond, cartunista, ilustrador. Grande cartunista, grande ilustrador. Ele fez aqui com o Luiz Alzer, que é um super jornalista, e é um livro bem gostosinho, fininho, em contraponto aí ao Padilha. Esse aqui você lê numa tarde, menos de uma tarde, tem bastante figura, entendeu? Não, é mó barato, contando as histórias do Rio, né? O modo de vida do carioca, pô, super lazer, gostoso. Pô, legal, bacana. Mostra os prédios históricos, né, cara? Ele tem um cuidado muito grande com a ilustração. Sim, então ele é muito preciosista. É um divertimento, cara. Um livrinho para Meu livro do Rio. Pô, bacana. Bom, vou pegar esse para mim também. Eu tenho um também aqui que eu gosto muito. Gostei muito de ler e acho que vale
Que aí... como eu sou americano, eu sempre leio os originais, né? The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ou, em português, tem a edição já traduzida, que é a sutil arte de ligar o foda-se. Mas essa, assim, aí as pessoas vão entender errado de você, não é cagar pro mundo. Tem uma frase aqui na capa do livro que resume muito o que o livro quer dizer. E ligar o foda-se não quer dizer ser indiferente. Quer dizer ficar confortável em ser diferente. Então é você não se preocupar com o que os outros pensam, não se preocupar com o que o mundo espera de você. As suas metas são suas e a sua única decepção quem pode te decepcionar é você mesmo. Então é muito maneiro você pensar nisso, você cria suas metas, pensa mais em você do que no que o mundo pensa sobre você. O Marcelão, desculpa, Marcelão, foi mal. Falou que não tinha livro, porra. Então, porque minha dica do livro vai ser de não livro. Dentro da nossa linha dos domésticos, eu queria falar sobre um utensílio de cozinha, que é a faca. Eu passei uma situação muito engraçada essa semana, bicho. A faca, eu acho que é igual o goleiro do teu time de futebol. Você ama e odeia em fração de segundo, né, cara? Porque o que acontece? Eu fui cortar um tomate e a faca estava tão cega que virou extrato de tomate. Eu não conseguia cortar o tomate fino, né? Eu queria cortar aqui. Porra, espremi o tomate, virou um extrato mesmo. Aí eu xinguei, reclamei da faca. Caraca, a faca cega, pum. Em seguida, eu fui cortar uma cebola. Em seguida mesmo, fui cortar uma cebola. Aí tô cortando a cebola, no finalzinho, né? Ela correu da minha mão e deu uma pá na ponta do meu dedo. E eu agradeci demais da faca não ser afiada, senão eu tinha decepado a ponta do meu dedo. Né? Eu falei, cara, que bom que essa faca não tá afiada. Ela não teria corrido. Ela não teria corrido. Faca sem amolar é que dá problema. O resumo da história que eu queria dizer é que, às vezes, né, a gente, de uma mesma parada, a gente acaba reclamando demais e não agradecendo muito a situação até que a gente está vivendo hoje em dia. Então, assim, agradecer mais do que reclamar, né, gente? Acho que isso aí. Era um recadinho aí para passar. E várias pessoas estão fazendo coisas novas que nunca fizeram. Então, sempre tomar muito cuidado, muita cautela com o que está fazendo, estudar sobre a coisa, aprender antes de se arriscar e não colocar nada em risco da pessoa, né? Era um pouquinho que eu queria falar aí. Não, mas vamos fazer. Eu sugiro também a gente fazer para frente um episódio sobre utensílio de cozinha. Utensílio de cozinha, beleza. Aquele tal de fuinho eu tenho vontade de jogar pela janela, meu. Maravilha, gente. Foi um prazer aí estar com vocês, como sempre, viu? Sempre um prazer. Então, estamos encerrando aqui mais um podcast, né? O podcast da WCAT. Gente, um brinde aí. Minha taça já acabou, mas eu vou tomar mais o meu já acabou também, mas depois eu pego. Meu chá também acabou, minha caneca do Rio de Janeiro. Fiquem todos aí com saúde, em paz e vamos pra frente. Vamos passar, vamos vencer. Um abraço. Vamos lá. André Amado, muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado. Grande André. André é o quinto elemento, cara. André é o quinto elemento. E dizem que o quinto elemento é o amor, hein? A gente pode botar vamos riscar o O, né? André Amada. Isso aí. Valeu, galera. Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau.